Torcedor, veja o que o treinador do Red Bull Bragantino, o Fernando Seabra, fala sobre o Sport depois do jogo. Veja o que ele fala. E o Sport pode fazer caixa, torcedor. O Sport pode fazer caixa com o jogador que foi afastado para a Série B. Vamos falar sobre esse jogador, atacante, né? E vamos falar aqui que Daniel Paulista assume que Ardelan, na direita, melhorou o jogo do Sport no segundo tempo, quando entrou. Veja ele falando aqui, o próprio Daniel Paulista. Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Bota o hino da máquina, torcedor. Você é Sport, então você vem pro lugar certo. Aqui é seu lugar. Se inscreve, dá um like e aperta o sininho. E ri pro vídeo se você é leão e acreditar na raça desse leão. Eu vou colocar aqui, torcedor, um corte da entrevista de Fernando Seabra, que é o treinador do Red Bull Bragantino, depois do jogo. Veja os pontos positivos que o treinador entende que o Sport é um time. Veja o que ele fala, é um ponto positivo que o treinador enxerga no Sport e que Daniel Paulista tem que focar nesse ponto e desenvolver. Veja só, vou colocar aqui um corte, mas antes, a gente sabe aqui que Daniel Paulista chegou e muitos jogadores foram afastados, né? A gente sabe, a gente conhece o jogador por onde, torcedor? A gente conhece o jogador pelas 4 linhas, né? Que o jogador entrega nas 4 linhas, que ele entra na dividida, que ele tem qualidade. As 4 linhas, o campo de futebol, é o que é o nosso portal de transparência para entender quem é o jogador, né? Quem é o jogador que tem caráter, o jogador que se joga, o jogador que tem qualidade. É aquele portal que o torcedor ali na arquibancada, na TV, entende que é aquele jogador. Fora das 4 linhas não interessa a vida pessoal de ninguém. O que interessa é nas 4 linhas. E é assim que funciona no futebol e é assim que sempre vai funcionar. O Gustavo Maia, que é um jogador que começou, o Sport vai ganhar dinheiro em cima dele, viu? Ele começou no São Paulo, na base, foi pro Barcelona B, passou por algum clube e passou pelo Náutico, aqui caiu e passou pelo Náutico, tem 23 anos agora, E o Sport fez contrato de 2 anos, tem contrato com o Sport até 2026. Como ele teve mercado no São Paulo e no Barcelona B, o Gustavo Maia, que é um atacante, né, de beirada, é um meio atacante e também que joga pela extrema, esquerda e direita, de 23 anos, ele tá no Criciúma. Sair da Série A, torcedor, não existe. O cara tá na Série A e ir pra Série B, o cara não vai jogar, né? Lá no Criciúma ele não tá jogando, não tá desmotivado, lógico, o cara sai da Série A, o empresário, o cara, tudo. Mas ele vai ter mercado na Arábia Saudita. Um clube, Al Dabai, lá, fez uma proposta pro Sport, né? Ele tá lá, ele tem mercado, ele teve mercado no exterior, né? Ele fez seleção sub-20 também, brasileira. Ele tem mercado no exterior. Tem mercado. Foi de base, não sei se foi sub-20 ou sub-17. Ele tem mercado no exterior. Então, a proposta do mundo árabe lá para comprar ele, via Criciúma, não sei, ele fez uma partida só pelo Criciúma, tá desmotivado. De mais de 3 milhões para o Sport. É um empréstimo com opção de compra, né? É um empréstimo com ônus, oneroso, ainda tem opção de compra. No mundo árabe, o Sport que está com dificuldade para pagar o administrativo e a folha de futebol, né? E a gente tem que entender que se a folha é 8 milhões e meio, que era 9 milhões e meio, mas como botou Fabrício Domingos, Gustavo Maia, alguns jogadores Chico para fora, né? E todos os jogadores mais baratos, a folha pode ter caído, mas quando você pega a folha de 8 milhões e meio e bota a 1 milhão e pouco do administrativo, vai para 10 milhões. 9,5, 10 milhões a folha. Então, vender é importante para o fluxo de caixa, para pagar a folha do Sport. Boa noite, Fernando. Lucas Sandro, da Rádio Futebol Total. Fernando, a equipe até o último minuto vinha ganhando a partida, estava com 1-0, mas acaba tomando gol. E depois, no fim do jogo, a gente viu os jogadores, alguns muitos irritados na saída do jogo, justamente por todo esse contexto. Como que foi no vestiário o ânimo dos jogadores, a conversa também, para que esses vacilos que aconteceram, principalmente do gol no último minuto, não se aconteça novamente? Boa tarde a todos. Olha, um vestiário franco, né? No sentido de que você não pode ter o volume de jogo que você teve, de geração de oportunidades,
sabe que o adversário é sempre vivo e perigoso até o final. Isso aconteceu contra o Vasco. O Vasco quase sofre também um empate no final do jogo, com um cruzamento que o Derek cabeceia e o zagueiro ou o lateral tira a bola na linha do gol, né? É que o Sport, ele começa a fazer as trocas e ele volta a fazer pressão alta, que ele tinha parado de fazer. Ele volta no segundo tempo marcando baixo, deixando a bola mais com o Guzmán, com o Lucas Lima abordando o Vanderlan, né? E apostando mais num erro de construção nosso para contra-atacar. Como isso acabou não acontecendo e eles sofrem o gol, eles voltam a pressionar mais alto a gente. E aí faltou para nós a... Vamos lá. Vou mostrar aqui para você, torcedor, que veja só. Vou mostrar aqui para você. Daniel Paulista entrou totalmente errado. Com Zé Lucas, que caiu o futebol, oscilou, isso é normal. Caiu muito o futebol de Zé Lucas. E o Pedro Augusto, 2 volantes, e o Pedro Augusto que realmente não tem a qualidade para jogar um jogo daquele, e ele estava barrado no Fortaleza. A gente viu que não tem essa pegada que Daniel entendeu. A gente levou um vareio de bola do Red Bull Bragantino, né? E só melhorou com a entrada de Mateuzinho pelo meio, tirando o Zé Lucas, e para criar mais com o Lucas Lima e Ardelan. Entenda uma coisa: Série A não é só correria não, como o Matheus Alexandre faz. Não, tem que ter. O Ardelan, quando foi colocado na esquerda, ele não jogou bem não, mas na direita ele entrou uns 15, 20 minutos no segundo tempo. Ele e Mateuzinho, pronto, o Sport começou a aprender a bola, a dialogar, a segurar a bola, a construir, tabelando Lucas Lima, Mateuzinho e Ardelan. Porque o Matheus Alexandre, ele é voluntarioso, ele corre, mas ele não tem a experiência, o cacuete da marca, de segurar a bola, de tocar a bola com o Lucas Lima com mais perfil, de ter aquele atemporal. Ele não tem isso. A bola no pé de Matheus Alexandre, né, ele que é novo em 3 anos, fica queimando. Um jogador como Mateuzinho e Lucas Lima e Barleta não consegue dialogar com ele não. A jogada dele é assim, pegar e correr pra frente. Isso são jogadas previsíveis na Série A. Isso é mais jogada de Série C, né? Onde tá o Náutico, onde tá o Santa Cruz, né? Na Série A, no futebol, assim, você tem que ter controle, domínio, você tem que ter passe refinado, e isso o Ardelan tem, porque o Ardelan jogou muito no Bragantino, jogou muito no Santos, e a gente viu a qualidade, e até o Daniel Paulista reconheceu isso. A gente precisa de uma modificação. Aqui quem viu o vídeo do treinador do Bragantino, o Fernando Seabra, ele diz que o Sport é uma equipe perigosa, que ele assistiu o jogo contra o Vasco, que o Deck é perigoso, que o Lucas Lima é perigoso. Agora o Daniel tem que parar de estar recebendo, querendo agradar diretor para continuar. Vai ter a pressão da torcida, e só ele fazendo o certo, fazendo o time evoluir de forma criativa para a Série A num campo, é que ele fica com a torcida. E o diretor vai também dar o aval. Mas só querer agradar o diretor, botar jogadorzinhos que o diretor gosta, isso não funciona, não está funcionando, né? O Sport não consegue sair da lanterna. E é isso aí. Valeu, torcedor. Bastante. Mas após o pênalti, nós fizemos já mais 2 substituições, onde nós entendimos que precisávamos de um pouco mais de força nas laterais e também um pouco mais de intensidade e energia pelo lado do campo, principalmente pelo lado esquerdo. E aí acho que as coisas começaram a funcionar bem, principalmente após a entrada da Derlan, do Barleta, que nós começamos a ter jogo pelos 2 lados, com o Mateuzinho e o Lucas Lima ainda dando mobilidade pelo meio do campo. Acho que as coisas começaram a se encontrar.